Pelo sinal da Santa Cruz, levando Deus, nosso Senhor, nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia 1º de julho de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, capítulo 14 do livro dos Números. Já peço, irmão, irmã, que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal, convide mais pessoas para serem edificadas pela palavra de Deus. Já vamos clamar a presença do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria e entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, regozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 14 do livro dos Números. Rebeldia do povo e suas consequências. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: A terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nola dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo dessa terra. O devoraremos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los, quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda de reunião e a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Até quando me desprezará esse povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio dele? Vou destruí-lo, ferindo-o de peste, mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que ele. Moisés disse ao Senhor: Os egípcios viram que, por vosso poder, tirastes esse povo do meio deles, e o disseram aos habitantes dessa terra: Todo mundo sabe, ó Senhor, que está no meio desse povo, e sois visto face a face, ó Senhor, que vossa nuvem está sobre eles, e marchais diante deles, de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se fizerdes morrer todo esse povo, as nações que ouviram falar de vós dirão: O Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhe havia jurado dar, e exterminou no deserto. Agora, pois, rogo-vos que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como dissestes. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoai o pecado desse povo, segundo a vossa grande misericórdia, como já o tendes feito desde o Egito até aqui.
O Senhor respondeu: Eu perdoo, conforme o teu pedido, mas pela minha vida e pela minha glória, que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi, com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Quanto ao meu servo Caleb, porém, que, animado de outro espírito, me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirá, visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale. Voltai amanhã e parti para o deserto, em direção ao mar vermelho. O Senhor disse a Moisés e Arão: Até quando sofrerei eu essa assembleia revoltada que murmura contra mim? Ouve as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Dize-lhes: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra onde jurei estabelecer-vos, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Todavia, introduzirei nela vossos filhinhos, dos quais dizeis que seriam a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão neste deserto, onde os vossos filhos guardarão os seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossas infidelidades, até que vossos cadáveres apodreçam no deserto. Explorastes a terra em 40 dias. Tantos anos quantos foram esses dias, pagareis a pena de vossas iniquidades. Ou seja, durante 40 anos, e vereis o que significa ser objeto de minha vingança. Eu, o Senhor, o disse. Eis como hei de tratar essa assembleia rebelde, que se revoltou contra mim. Eles serão consumidos e mortos nesse deserto. Os homens que Moisés tinha enviado a explorar a terra, e que, depois de terem voltado, tinham feito murmurar contra ele toda a assembleia, despreciando a terra, morreram feridos por uma praga diante do Senhor. Somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram entre todos os que tinham explorado a terra. Moisés referiu tudo isso aos filhos de Israel, e o povo ficou profundamente desolado. Levantaram-se de madrugada e se puseram a caminho para o cimo do monte, dizendo: Estamos prontos a subir para o lugar de que falou o Senhor, para o lugar de que falou o Senhor, porque pecamos. Moisés disse-lhes: Por que transgredir a ordem do Senhor? Isso não será bem sucedido. Não subais, sereis derrotados por vossos inimigos, pois o Senhor não está no meio de vós. Os amalecitas e os cananeus estão diante de vós, e sucumbireis sob a sua espada, porque vos desviastes do Senhor. O Senhor não estará convosco. Eles obstinaram-se em querer subir até o cimo do monte. A arca da aliança do Senhor, porém, e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalecitas e os cananeus que habitavam nessa montanha desceram e, tendo-os batido e retalhado, perseguiram-nos até Orma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus o abençoe, meu irmão. Deus a abençoe, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.